O som dos contêineres movendo-se pelo Porto de Santos ecoava pela madrugada, misturando-se com o rugido distante dos motores dos navios e o sussurro das ondas contra o cais. Era novembro de 2022, quando Marina Santos, uma jovem jornalista investigativa de São Paulo, recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, quase um sussurro, revelava informações sobre um esquema de tráfico de cocaína que transformara o maior porto da América Latina em um ponto estratégico de uma rota transatlântica bilionária. "Eles estão usando mergulhadores", disse a voz anônima. "Colocam a droga no casco dos navios em compartimentos submersos. Ninguém suspeita de nada até chegarem na Europa." Marina sentiu seu coração acelerar. Há meses, ela investigava os crescentes índices de apreensões de cocaína no Porto de Santos, mas essa informação era completamente nova. Se você está assistindo nosso canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva e comente de onde você está assistindo. Vamos juntos desvendar essa história que abalou o Brasil inteiro. A reportagem que Marina começaria a construir naquele momento revelaria não apenas os métodos sofisticados dos cartéis, mas também as disputas sangrentas pelo controle das rotas que conectavam as favelas de São Paulo aos portos europeus. O que ela não sabia era que estava prestes a descobrir uma guerra silenciosa que se espalhava pelas águas do Atlântico, envolvendo o primeiro comando da capital, mergulhadores especializados e uma rede internacional que movimentava toneladas de cocaína mensalmente. Os primeiros indícios dessa operação complexa haviam aparecido em dados oficiais que Marina obtivera através da Lei de Acesso à Informação. Entre 2022 e 2024, as apreensões de cocaína em navios no Porto de Santos apresentavam um padrão estranho. Enquanto as quantidades encontradas em contêineres diminuíam gradualmente, as descobertas em cascos de navios aumentavam exponencialmente. Em 2019, apenas 2-4% das apreensões aconteciam nos chamados sea chests, compartimentos submersos dos navios usados para a captação de água do mar. Em 2024, esse número saltara para mais de 30%. Marina decidiu ir ao porto na madrugada seguinte. O ar salgado misturava-se com o cheiro de diesel e o aroma doce dos sacos de açúcar empilhados nos armazéns. Uma das principais commodities brasileiras, que, segundo suas fontes, servia frequentemente como camuflagem para carregamentos ilícitos. Observando o movimento incessante de guindastes e caminhões, ela tentava imaginar como funcionava na prática o esquema descrito pelo informante. A resposta veio algumas semanas depois, quando a Operação Ágata foi deflagrada pela Polícia Federal. Marina acompanhou de perto os desdobramentos. Mergulhadores da Marinha retiraram 191 quilogramas de cocaína de um navio que havia sido selecionado para inspeção de rotina. A droga estava escondida no sea chest da embarcação, exatamente como seu informante havia descrito. Era o primeiro grande flagrante público dessa modalidade de tráfico, mas Marina sabia que era apenas a ponta do iceberg. Através de contatos no meio portuário, ela soube que os mergulhadores traficantes atuavam principalmente durante a noite, aproximando-se dos navios em pequenas embarcações ou nadando diretamente da costa. Usando equipamentos de mergulho profissional, eles fixavam pacotes impermeáveis de cocaína nos cascos dos navios ou os inseriam em compartimentos subaquáticos sem que a tripulação ou os trabalhadores portuários soubessem de nada. A operação era tão sigilosa que muitas vezes nem mesmo os membros da organização criminosa sabiam quando e onde a droga seria coletada na Europa. Em suas investigações, Marina descobriu que essa mudança de estratégia não era aleatória.
O aumento da segurança nos terminais de contêineres, com scanners mais modernos e cães farejadores mais eficientes, havia forçado as organizações criminosas a buscarem alternativas. O PCC, que dominava as operações de tráfico em São Paulo e tinha forte presença no Porto de Santos, adaptara-se rapidamente, desenvolvendo uma logística submarina sofisticada que pegava as autoridades de surpresa. A dimensão internacional dessa operação ficou mais clara quando Marina conseguiu acesso a relatórios de inteligência sobre apreensões na Europa. Navios que partiam de Santos eram flagrados com grandes quantidades de cocaína em portos de Portugal, Holanda, Bélgica e outros países europeus. O padrão era sempre o mesmo. A droga estava escondida em compartimentos submersos, muitas vezes com lastros para mantê-la no fundo, longe de inspeções superficiais. O Porto de Santos, que movimentava mais de 5 milhões de TEUs, unidades equivalentes a contêineres de 20 pés, anualmente e conectava mais de 600 portos em 125 países, tornara-se o epicentro de uma rota transatlântica que rivalizava em importância com as tradicionais rotas do Caribe e do Pacífico. A proximidade com São Paulo, maior metrópole da América Latina e base de operações do PCC, facilitava o abastecimento constante de cocaína vinda da Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Marina passou meses entrevistando ex-funcionários portuários, policiais aposentados e até mesmo pessoas que alegavam ter trabalhado para organizações criminosas. Cada conversa revelava novos detalhes sobre a complexidade da operação. Ela descobriu que existiam células especializadas, umas responsáveis pelo transporte terrestre da cocaína até Santos, outras pelo reconhecimento de navios adequados para o transporte e ainda outras compostas exclusivamente por mergulhadores treinados. O sistema funcionava com uma precisão militar. Informações sobre horários de partida, rotas dos navios e períodos de menor vigilância circulavam através de uma rede de comunicação criptografada. Os mergulhadores conheciam perfeitamente a estrutura dos diferentes tipos de embarcações e sabiam exatamente onde colocar a carga para que não fosse detectada durante a viagem. Muitas vezes, os pacotes eram equipados com dispositivos de GPS para facilitar a localização pelos cúmplices europeus. A quantidade de cocaína movimentada por essa rota era impressionante. Dados da inteligência policial indicavam que apenas as apreensões na rota Brasil-África Ocidental haviam saltado de 435 quilogramas em 2014 para mais de 27 toneladas em 2019. Considerando que especialistas estimam que apenas 10% a 20% da droga em circulação é efetivamente apreendida, os números reais do tráfico eram astronômicos. Durante suas investigações, Marina também descobriu que a rota do Porto de Santos não servia apenas ao mercado europeu. Parte da cocaína seguia para a África Ocidental, onde era redistribuída para diferentes destinos ou usada como pagamento para outras operações criminosas. Países como Guiné-Bissau, Gana e Senegal haviam se tornado pontos estratégicos dessa rede, criando uma triangulação complexa que dificultava o rastreamento pelas autoridades internacionais. O aspecto mais perturbador da investigação de Marina foi descobrir como as disputas pelo controle dessa rota geravam violência nas periferias de São Paulo. Diferentes facções do PCC brigavam pelo direito de usar determinados navios ou rotas específicas. Essa disputa interna não se limitava às questões logísticas. Ela se refletia em execuções sumárias, sequestros e intimidações que aterrorizavam comunidades inteiras. Em uma de suas fontes mais confiáveis, um ex-policial federal que pediu para não ser identificado, Marina soube
que o sucesso da Rota de Santos havia criado um problema inesperado. O excesso de oferta no mercado europeu estava derrubando os preços da cocaína, o que levou algumas organizações a diversificar suas operações para outros tipos de drogas sintéticas ou a buscar novos mercados consumidores na Ásia e Oceania. A sofisticação técnica da operação impressionava até mesmo investigadores experientes. Os mergulhadores usavam equipamentos de mergulho militar, máscaras com sistemas de comunicação subaquática e embarcações semissubmersíveis para se aproximar dos navios sem serem detectados por radares. Alguns grupos haviam desenvolvido mini-submarinos não tripulados, controlados remotamente, capazes de transportar até 200 quilogramas de cocaína por viagem. Marina descobriu também que o esquema envolvia corrupção sistêmica em diferentes níveis, desde fiscais alfandegários que escolhiam quais navios inspecionar, até funcionários de empresas de navegação que forneciam informações sobre cronogramas e rotas. O dinheiro do tráfico infiltrava-se em todos os aspectos da operação portuária, criando uma rede de cumplicidade que tornava as investigações extremamente difíceis. Um dos aspectos mais chocantes revelados pela investigação foi a descoberta de que algumas empresas de mergulho comercial, oficialmente contratadas para a manutenção de cascos de navios, serviam como fachada para as operações criminosas. Mergulhadores legítimos eram cooptados ou substituídos por criminosos durante operações noturnas, criando uma confusão que dificultava a identificação dos responsáveis. A investigação de Marina também revelou como a pandemia de Covid-19 havia impactado as operações. Com as restrições de movimento e o aumento da vigilância sanitária nos portos, as organizações criminosas precisaram adaptar suas estratégias. Paradoxalmente, algumas medidas de isolamento facilitaram suas operações, já que havia menos pessoas circulando nas áreas portuárias durante determinados horários. Os dados coletados por Marina mostravam uma realidade alarmante. Enquanto as apreensões oficiais no Porto de Santos variavam entre 5 e 7 toneladas anuais, estimativas conservadoras sugeriam que pelo menos 50 toneladas de cocaína deixavam o porto mensalmente através dessa rota submarina. Era um volume que colocava o Brasil não apenas como um país de trânsito, mas como um dos principais exportadores mundiais de cocaína. A rede internacional descoberta por Marina estendia-se muito além do que inicialmente imaginara. Em Portugal, cerca de 1.000 membros do PCC operavam diretamente nos portos de Lisboa, Leixões e Sines, coordenando a recepção da droga e sua distribuição pela Europa. Na Holanda, Bélgica e Espanha, células brasileiras trabalhavam em parceria com máfias locais, criando uma estrutura híbrida que combinava a agressividade das facções brasileiras com o conhecimento logístico europeu. O que mais impressionava Marina era a capacidade de adaptação dessas organizações. Quando as autoridades desenvolviam uma nova tecnologia de detecção, os criminosos rapidamente encontravam formas de contorná-la. Quando uma rota era descoberta, imediatamente criavam 2 ou 3 alternativas. Era uma guerra tecnológica e de inteligência que se travava silenciosamente nas águas do Atlântico. A dimensão econômica da operação era estonteante. Marina calculou que uma única viagem bem-sucedida, transportando 1 tonelada de cocaína, gerava lucros superiores a 30 milhões de dólares. Com dezenas de navios partindo diariamente do Porto de Santos, o potencial de lucro era praticamente ilimitado. Esse dinheiro não apenas financiava a expansão das operações criminosas, mas também corrompia instituições e financiava a compra de armamentos cada vez mais sofisticados. Durante o final de 2023 e início de 2024, Marina acompanhou uma intensificação das operações policiais.
A Operação Escafandria, deflagrada em abril de 2024, prendeu dezenas de pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas, incluindo mergulhadores especializados. Mandados foram cumpridos não apenas em Santos, mas também em Rio Grande, Paranaguá e Itajaí, revelando que a estratégia submarina havia se espalhado para outros portos brasileiros. Mas a resposta dos criminosos não demorou. Poucos meses depois das prisões, Marina identificou um aumento nas operações em portos menores e menos vigiados. Portos como Itapoá, São Francisco do Sul e Imbituba, em Santa Catarina, começaram a registrar apreensões significativas, indicando uma diversificação estratégica das rotas de saída. O caso mais emblemático documentado por Marina aconteceu em outubro de 2024, quando 201 quilogramas de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos, escondidos em um carregamento de sucata metálica. Era a maior apreensão individual registrada no porto naquele ano, mas as investigações posteriores revelaram que o carregamento era apenas uma fração de uma operação muito maior que havia passado despercebida por meses. A análise dos padrões de apreensão mostrava uma sofisticação crescente das operações. Os criminosos haviam aprendido a usar cargas sacrificais, pequenos carregamentos intencionalmente descobertos pelas autoridades para desviar a atenção de operações maiores acontecendo simultaneamente. Era uma estratégia de distração que demonstrava o nível de planejamento e recursos disponíveis para essas organizações. Marina também descobriu como a tecnologia estava sendo usada pelos dois lados dessa guerra. Enquanto as autoridades investiam em scanners mais potentes, sistemas de inteligência artificial para análise de padrões e drones submarinos para inspeção de cascos, os criminosos desenvolviam embalagens cada vez mais sofisticadas, sistemas de comunicação criptografada e até mesmo aplicativos móveis para coordenar suas operações. A dimensão social da investigação de Marina revelou como essas operações impactavam comunidades inteiras. Nas periferias de Santos e São Paulo, jovens eram recrutados para trabalhar como olheiros, vigiando movimentos policiais e reportando atividades suspeitas. Muitos mergulhadores eram pescadores locais que haviam perdido seus empregos devido à poluição das águas e encontraram no crime uma fonte alternativa de renda. O aspecto mais perturbador descoberto por Marina foi a existência de escolas de mergulho clandestinas, onde jovens eram treinados especificamente para operações subaquáticas criminosas. Essas escolas funcionavam disfarçadas como centros de treinamento técnico ou associações esportivas, mas na realidade preparavam uma nova geração de mergulhadores traficantes com habilidades cada vez mais especializadas. A investigação também revelou como as disputas territoriais entre diferentes facções criminosas estavam se internacionalizando. Conflitos que começavam nas periferias de São Paulo se espalhavam para portos europeus, onde grupos rivais lutavam pelo controle de pontos de distribuição. Essa violência exportada criava problemas diplomáticos e obrigava uma cooperação internacional cada vez mais estreita entre as polícias de diferentes países. Marina documentou casos específicos onde a violência relacionada ao controle das rotas havia resultado em execuções públicas, tanto no Brasil quanto na Europa. Em algumas cidades portuárias europeias, a presença de facções brasileiras havia alterado completamente a dinâmica do crime organizado local, introduzindo níveis de violência anteriormente desconhecidos. Um dos aspectos mais complexos da investigação foi mapear como o dinheiro gerado por essas operações retornava ao Brasil.
Marina descobriu uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro que envolvia empresas de fachada, investimentos imobiliários, compra de embarcações e até mesmo financiamento de campanhas políticas. O dinheiro sujo se infiltrava na economia legal de forma tão sutil que era praticamente impossível rastreá-lo completamente. A análise dos dados financeiros revelou que os lucros da rota transatlântica de cocaína haviam permitido ao PCC e outras organizações criminosas diversificar seus investimentos de forma sem precedentes. Elas não eram mais apenas facções criminosas tradicionais, mas verdadeiras corporações multinacionais do crime, com departamentos especializados em logística, tecnologia, recursos humanos e até mesmo pesquisa e desenvolvimento. Durante 2024, Marina acompanhou uma mudança significativa nas estratégias governamentais de combate ao tráfico. A cooperação com a Europol e outras agências internacionais intensificou-se, resultando em operações coordenadas que aconteciam simultaneamente em múltiplos países. Essa abordagem multinacional começou a mostrar resultados, com várias células importantes sendo desmanteladas. Mas os criminosos também se adaptaram rapidamente. Marina observou uma tendência crescente de uso de navios graneleiros em vez de porta-contêineres, já que os graneleiros ofereciam mais oportunidades para esconder drogas em compartimentos difíceis de inspecionar. Também houve um aumento no uso de embarcações menores, incluindo veleiros particulares, que não estavam sujeitos a AOS, mesmo os controles rigorosos aplicados a AOS navios comerciais. A investigação de Marina culminou com a descoberta de que algumas das maiores apreensões de cocaína na Europa em 2024 tinham origem confirmada no Porto de Santos. Em junho de 2024, mais de 1,5 tonelada de cocaína destinada ao Reino Unido foi interceptada, escondida em um carregamento de papel A4. Era a maior apreensão no porto em 4 anos, mas investigações posteriores sugeriram que outras operações similares haviam sido bem-sucedidas. O caso mais revelador aconteceu quando Marina conseguiu documentar uma operação completa, desde a preparação da carga em São Paulo até sua interceptação em Roterdã. Através de fontes na polícia e em organizações criminosas, ela mapeou cada etapa do processo: a chegada da cocaína colombiana via fronteira terrestre, seu armazenamento em depósitos clandestinos na Grande São Paulo, o transporte até o porto, a operação submarina de fixação no casco do navio, a viagem transatlântica e, finalmente, a tentativa frustrada de recuperação na Europa. A análise desse caso específico revelou a incrível complexidade logística envolvida. Dezenas de pessoas estavam envolvidas em diferentes etapas, cada uma conhecendo apenas sua parte da operação. A compartimentação era tão eficiente que, mesmo quando alguns membros eram presos, o resto da organização continuava funcionando normalmente. Marina também descobriu que o sucesso da Rota de Santos havia inspirado outras organizações criminosas sul-americanas. Cartéis colombianos e peruanos começaram a estabelecer parcerias com facções brasileiras, especificamente para ter acesso à infraestrutura portuária e AOS conhecimentos especializados desenvolvidos no Brasil. Essa internacionalização criou uma rede criminosa hemisférica de proporções nunca vistas. O impacto econômico dessa atividade criminosa ia muito além dos lucros diretos do tráfico. Marina calculou que a economia paralela gerada em torno das operações portuárias ilícitas movimentava centenas de milhões de dólares anuais em serviços auxiliares, transporte, armazenagem, segurança, comunicações, suborno e lavagem de dinheiro. Era uma economia dentro da economia que empregava milhares de pessoas e corrompia instituições inteiras.
A investigação revelou também como as mudanças geopolíticas mundiais afetavam essas operações. A guerra na Ucrânia, por exemplo, havia alterado rotas marítimas tradicionais e criado novas oportunidades para o tráfico. Sanções econômicas contra alguns países haviam forçado reorganizações nas redes de distribuição, enquanto a instabilidade em certas regiões havia aberto novos mercados consumidores. Um dos aspectos mais preocupantes documentados por Marina foi a crescente sofisticação tecnológica das operações criminosas. Ela encontrou evidências do uso de inteligência artificial para otimizar rotas, análise de Big Data para identificar padrões de fiscalização e até mesmo desenvolvimento de drogas sintéticas personalizadas para mercados específicos. Era uma corrida tecnológica onde os criminosos muitas vezes estavam um passo à frente das autoridades. A dimensão social da investigação mostrou como essas operações criavam ciclos viciosos de violência e pobreza. Comunidades inteiras se tornavam dependentes economicamente das atividades criminosas, criando uma resistência natural às operações policiais. Marina documentou casos onde a prisão de líderes criminosos locais resultava em crises econômicas em bairros inteiros, forçando mais jovens a buscar alternativas ilegais de sobrevivência. Durante os últimos meses de sua investigação, Marina acompanhou o desenvolvimento de novas estratégias de combate por parte das autoridades. O uso de satélites para monitoramento de embarcações suspeitas, a implementação de sistemas de inteligência artificial para a análise de padrões comerciais e o desenvolvimento de tecnologias de inspeção subaquática mais eficientes começaram a mostrar resultados promissores. Mas a adaptabilidade das organizações criminosas continuava impressionante. Marina documentou o surgimento de empresas de logística criminosa, que ofereciam serviços especializados para diferentes cartéis, criando uma economia de serviços criminosos altamente profissionalizada. Essas empresas operavam com departamentos especializados, planos de carreira para seus funcionários e até mesmo sistemas de aposentadoria para veteranos das operações. A investigação final de Marina revelou que a rota transatlântica de cocaína via Porto de Santos havia se tornado muito mais do que uma simples rota de tráfico de drogas. Era o epicentro de uma rede criminosa global que influenciava desde eleições locais no Brasil até políticas de segurança pública na Europa. O dinheiro gerado por essas operações financiava uma ampla gama de atividades criminosas: tráfico de armas, contrabando de pessoas, lavagem de dinheiro, corrupção política e até mesmo atividades terroristas. O aspecto mais alarmante descoberto por Marina foi a evidência de que algumas dessas organizações criminosas haviam começado a operar como verdadeiros estados paralelos, oferecendo serviços que o Estado brasileiro não conseguia fornecer adequadamente: segurança, justiça, crédito, emprego e até mesmo serviços sociais básicos. Essa legitimidade social tornava o combate a essas organizações exponencialmente mais difícil. A conclusão da investigação de Marina pintou um quadro complexo e perturbador. A rota transatlântica de cocaína via Porto de Santos não era apenas um problema de segurança pública, mas um desafio existencial para as instituições democráticas brasileiras e europeias. O volume de dinheiro envolvido, a sofisticação das operações e a profundidade da corrupção sistêmica criavam uma situação onde as soluções tradicionais de policiamento se mostravam claramente insuficientes. Marina concluiu sua investigação com a certeza de que estava documentando apenas os primeiros capítulos de uma transformação muito maior.
A digitalização das operações criminosas, a internacionalização das facções brasileiras e a crescente sofisticação tecnológica das operações sugeriam que o mundo estava testemunhando o nascimento de uma nova forma de crime organizado, onde as fronteiras entre atividades legais e ilegais se tornavam cada vez mais difusas. A publicação de sua investigação causou impacto nacional e internacional, levando a uma intensificação das operações de combate ao tráfico e a uma reavaliação das estratégias de segurança portuária. Mas Marina sabia que estava longe de ser o fim da história. As organizações criminosas já estavam se adaptando, desenvolvendo novas rotas e métodos que tornariam sua próxima investigação ainda mais desafiadora. A guerra pelo controle das rotas transatlânticas de cocaína estava apenas começando, e o Porto de Santos permanecia no centro dessa batalha que definiria o futuro do crime organizado global. Os números revelados por Marina eram impressionantes. Entre 2022 e 2024, as apreensões em sea chests saltaram de 4% para mais de 30% do total. Somente em 2024, mais de 6 toneladas foram oficialmente apreendidas. Mas especialistas estimavam que isso representava menos de 10% do volume real transportado. A rota havia se tornado tão eficiente que algumas organizações começaram a diversificar para outros tipos de drogas sintéticas, criando laboratórios clandestinos no interior de São Paulo, especificamente para abastecer o mercado europeu. A investigação de Marina transformou-se em um marco do jornalismo investigativo brasileiro, revelando não apenas a dimensão das operações criminosas, mas também a urgente necessidade de reformas estruturais nas políticas de segurança pública e cooperação internacional. O Porto de Santos, símbolo do progresso econômico brasileiro, havia se tornado simultaneamente o epicentro de uma das maiores redes criminosas do mundo, uma contradição que definia perfeitamente os desafios do Brasil contemporâneo.